Olá pessoal, bem-vindos ao canal Usando a Psicologia. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Adriana Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o conceito que nós temos sobre o perdão pode fazer com que perdoar seja praticamente impossível. Desde pequenos, o conceito que nós recebemos dos nossos pais culturalmente sobre o perdão costuma estar relacionado com deixa isso pra lá, finge que nada aconteceu, esquece isso. Tanto é que muitas vezes a criança tá ali morrendo de raiva com o que aconteceu e o pai, ao invés de validar esse sentimento que a criança tá sentindo ali e ajudar a fazer todo esse processo e a perdoar, o que ele geralmente, não são todos, mas geralmente acontece, é que fala, não, vai lá, abraça, né? Beija o coleguinha e finge que aqui, não dizem isso, mas é como, e finge que aqui nada aconteceu. Depois de adulta mesmo, eu já ouvi várias vezes pessoas que dizem, se você não voltou a falar com tal pessoa, quer dizer que você não perdoou de verdade. E todas essas ideias, esses conceitos que a gente vai arrastando durante a nossa vida, fazem com que praticamente, né, só a ideia de perdoar incremente a nossa raiva e que faça que seja praticamente impossível perdoar. Por quê? Porque a gente está atropelando várias fases do processo, que é aceitar a nossa raiva. Bom, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no box de informação. E quando a gente, para fazer, né, quando a gente tem todo esse processo para trabalhar e a gente passa por cima, a gente não perdoa de verdade. Né? Quando eu deixo para lá uma coisa que me fez mal, eu não perdoo de verdade. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente começa a somar. Né? Eu deixo para lá, mas tô com aquilo ainda guardado aqui, engasgado. Né? Não é a nossa ideia é deixar as coisas para trás para ter paz mental. E para isso a gente precisa passar por um processo. Essas ideias fazem com que esse processo não apareça, porque a gente entende que perdoar não é o que é na realidade. Então eu vou falar sobre essas ideias aqui hoje no vídeo. Se você quiser saber quais são, fica aqui comigo. Perdoar é esquecer e deixar as coisas para lá. Como dizer que uma pessoa que está sofrendo por algo que outra pessoa fez para ela, que ela tem que deixar para lá, esquecer? Vocês já imaginaram em esquecer uma coisa que está ali fazendo você sofrer? Já digo para vocês, isso é impossível. Esquecer naquele momento daquela dor o que aconteceu é impossível. Por quê? Porque quanto mais traumática é uma situação, mais se ativam os mecanismos de memória para deixar aquela informação ali clara na nossa mente. Por quê? Para a nossa sobrevivência, né? A gente sobrevive à base de um trauma, isso eu tenho que evitar, isso eu tenho que tá, né? Tem que estar presente na minha mente. Então, como fazer se a gente não pode esquecer? O processo do perdão tem várias fases e no final de todas essas fases, a recordação é menos nítida, ela vai ficando cada vez mais difusa. Ela vai perdendo essa intensidade. Mas forçar isso no começo do processo faz com que seja impossível. Tanto é que se você fala para uma pessoa que ela tem que esquecer, ela vai dizer: impossível. Aquilo tá na minha cabeça e vem toda hora, eu penso nisso toda hora. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar no processo do perdão, sabendo que isso vai voltar várias vezes. Quanto mais traumática a situação, mais vai voltar. Mas se a gente vai trabalhando no processo do perdão, o que vai acontecer no final é que essa recordação vai ser vivida de uma maneira diferente e não como a gente está vivendo agora, no momento de tantas emoções, né? No momento que essa situação ainda está tão vívida na nossa memória. É só fingir que tudo vai bem que com o tempo passa. Muita gente costuma confundir perdoar com reprimir os sentimentos. Por quê? Porque a gente, como eu comentei antes, acaba arrastando isso desde pequenos.
E a ideia de que uma pessoa boa não pode ter raiva, não pode sentir raiva, faz com que, se eu sinto raiva, eu falo, não, mas eu sou uma pessoa boa, então eu finjo que essa raiva não é minha, eu reprimo essa raiva e finjo que aqui nada aconteceu porque eu quero ser aceita, né? Eu sinto que se eu não for uma pessoa boa, eu não vou ser aceita. Se eu tiver raiva, eu não sou uma pessoa boa, logo eu não serei aceita. Então, toda essa ideia em cadeia que a gente tem aqui não é correta. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de sentir raiva. Ela só tem que saber o que ela vai fazer com a raiva dela, né? Ela tem que ser responsável nesse sentido, fazer uma boa administração dessa emoção para poder depois não se arrepender de alguma coisa que ela falou ou de alguma coisa que ela fez, mas sentir essa raiva é importante. Então, o primeiro passo é validar esse sentimento, falar, olha, tô sentindo raiva e é normal, olha o que essa pessoa fez comigo, e a partir daí é trabalhar em todos os passos que vão levar a gente ao perdão. Mas reprimir essa emoção, o que vai fazer é que a gente não perdoe. É como se a gente sempre estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete. Só se perdoa de verdade quando você volta a falar com a pessoa. Acho que são muitas as pessoas que têm essa ideia na cabeça que para você perdoar você tem que voltar a falar com a pessoa, né? Você tem que voltar a ter relação com a pessoa. E o perdão que a gente fala aqui não tem nada disso. A gente pode escolher se a gente quer ou não essa pessoa na nossa vida. Claro que existem casos que a gente não precisa nem pensar se vai falar ou não com essa pessoa, porque a gente nem conhece, né? Essa pessoa que fez esse mal pra gente, a gente é totalmente desconhecido. Mas quando se trata de um amigo próximo, de um familiar, isso é muito mais difícil e a gente fica com aquela sensação de que se a gente não falar com a pessoa, quer dizer que a gente não perdoou. E tem muita gente que me pergunta, tá bom, você tá dizendo que eu posso perdoar sem ter que falar com a pessoa, mas como eu sei que eu perdoei, então? Como a gente falou no primeiro vídeo sobre o perdão, a gente sabe que perdoa quando a gente sente paz mental com relação àquilo. Tá muito mais relacionado ao que a gente sente do que com a nossa relação com o outro. Então aqui, se o que a gente sente é uma paz, é uma sensação de tranquilidade, a gente sim perdoou e acabou o processo. Se não, a gente tem que seguir no nosso processo de perdão. Para perdoar de verdade, temos que dizer à pessoa que a perdoamos. Então, a gente só deve dizer para outra pessoa se a gente realmente se sentir bem com isso. Falar, olha, isso vai me trazer mais paz, eu vou me sentir melhor. Mesmo porque, imaginem, muitos processos de perdão não dependem de jeito nenhum da outra pessoa. Nós podemos perdoar se a outra pessoa ainda não se arrependeu, se a outra pessoa nem sabe que fez mal pra gente, se a outra pessoa não pediu perdão pra gente. Então, claro, como eu vou dizer pra uma pessoa que não me pediu perdão ou que não reconhece o erro dela que eu a perdoei? Impossível. Então aqui a gente tem uma grande sorte que a gente não precisa desse passo. A gente pode, né, em alguns casos, querer dar esse passo porque acha importante e que a outra pessoa está à espera desse perdão, mas quando não é assim, a gente não precisa desse passo para perdoar. Não ou a perdoo porque ele ou ela não merece. Quantas vezes eu já não ouvi que uma pessoa não perdoa a outra porque a outra não merece? Como se o processo do perdão fosse para outra pessoa, para a pessoa que é perdoada, né? E claro, se a gente pensa que o processo é para outra pessoa e que a outra pessoa não é merecedora, a gente não perdoa nunca e a gente fica com esse fardo para sempre com a gente. Agora, se a gente reconhece que o processo do perdão é para nós temos que ver se nós somos merecedores, né, de poder fazer esse processo de perdão para se sentir bem, para ter essa paz mental. Então a gente tem que deixar de lado essa ideia que o perdão é para o outro e pensar que o perdão é para a gente. E que quando a gente faz, né, entra nesse processo de perdão, a gente está fazendo algo bom para nós e não para o outro. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e se é assim, eu convido você a se inscrever
e ativar o sininho para receber as notificações, porque eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode escrever um e-mail a contato@usandapsicologia.com ou deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu sempre tento responder a todos. Eu agradeço muito que você tenha visto esse vídeo e espero te ver por aqui de novo. Tchau, tchau!